Olá, mais uma vez estou aqui para, junto com vocês, estudar um tema muito importante que nos dias de hoje é muito oportuno conhecer esses versos, conhecer essas passagens. Eu vou ler várias passagens do Espírito de Profecia. Pois bem, hoje eu quero estudar com vocês um tema muito importante, muito oportuno para os nossos dias, sobre pessoas que estão dentro da igreja, em todas as esferas, que não pertencem ao povo de Deus. Pessoas que estão a serviço do inimigo e se acham infiltrados em nosso meio, causando tantos males ao povo de Deus. E para isso, eu vou ler vários textos do Espírito de Profecia, que talvez são textos desconhecidos para muitos, no entanto, eles existem com a única finalidade: nos guiar, nos mostrar, nos levar a um entendimento completo sobre o perigo que se encontra no meio de nós. Um texto bíblico que se encontra em Isaías 58, 1, diz o seguinte: é verdade que nos é ordenado, clame em alta voz, não detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Veja que coisa interessante. A Bíblia já nos orienta a proclamar, tocar a trombeta, aumentar a nossa voz para denunciar ou anunciar a transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Olha a coisa interessante. Relativamente à interpretação da Bíblia, não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. Eles são mortais, sujeitos a erros, como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade de raciocínio, tanto como a eles, e devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Muitas pessoas fazem da sua liderança deuses que não erram, pessoas que não cometem delito, pessoas que é 100% usadas por Deus 24 horas e tudo que eles falam é tido como vindo de Deus. Isso é um grande erro, irmãos. A Bíblia sempre nos mostrou que o ser humano é falho. Ela própria diz: maldito o homem que confia no outro. Então, infelizmente, a gente tem que entender que não devemos colocar a nossa salvação, a oportunidade de nos salvar, nas mãos de homens. Não devemos aceitar que simplesmente a opinião de um comentarista é a voz de Deus. Se ela não estiver de acordo com a síntese do Senhor, não deve ser aceito. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhuma autoridade eclesiástica, ela está acima da Bíblia. Se o que ele disser não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não deve ser aceita, deve ser rejeitada. E essa norma, essa regra se aplica a todos os casos. Devemos exigir da parte deles uma síntese do Senhor, pois não sabemos quem são, o que está por trás, e acima de tudo, são meros mortais, passivos a erro como eu e você. Então precisamos estar atentos e nunca aceitar simplesmente porque é uma autoridade.
mas devemos aceitar quando a Bíblia estiver assim o apoiando. Tem outro texto aqui muito interessante, eu quero ler também para você. Ela diz o seguinte: pergunta: o que preciso fazer para ser salvo? Antes de iniciar a pesquisa, é preciso dispor as opiniões preconcebidas, as ideias herdadas e cultivadas. Se examinais a Escritura para justificar opiniões próprias, nunca alcançarão a verdade. Pesquisai para aprender o que é que o Senhor diz. Se vos vier a convicção ao estudardes, se virdes que as vossas opiniões acariciadas não estão em harmonia com a verdade, não interpreteis mal a verdade para acomodá-la às vossas próprias crenças. Antes aceitai a luz concedida, abri a mente e o coração para que possais contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Parábola de Jesus, página 112. Isso, irmão, é uma grande realidade. Quantas pessoas dentro da igreja não conseguem entender, não conseguem raciocinar aquilo que está lendo, pelo fato de suas opiniões já estão decididas como certas. Eles acreditam e assim ficam. Não quer examinar, colocando de lado a sua opinião, colocando de lado as suas opiniões preconcebidas. A gente precisa esvaziar-se do eu para que o Espírito Santo, através de sua palavra, se revele. A palavra de Deus é para ser estudada com oração e com o intuito somente de saber qual a vontade de Deus para podermos então obedecer. É dessa forma que podemos alcançar o pleno conhecimento da verdade. Muitas mentes ainda estão obscuras porque não deixa que o Espírito Santo conduza a toda a verdade. As Escrituras não devem ser adaptadas aos preconceitos e desconfiança dos homens. Somente podem entendê-las aqueles que humildemente procuram o conhecimento da verdade para poder obedecê-la. Parábola de Jesus, página 112. Deve, porém, haver estudo sincero e exame minucioso, percepções vivas e claras da verdade. Jamais serão a recompensa da indolência, sem paciente, fervoroso e constante esforço, não se pode conseguir sucesso terreno. Para que os homens alcancem bom êxito nos negócios, precisam ter determinação e fé para esperar os resultados. E não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem esforço veemente. Os que desejam achar os tesouros da verdade precisam cavar e buscar deles como faz o mineiro, em busca do tesouro oculto na terra. Não adiantará um trabalho de um coração desinteressado e indiferente. É essencial tanto a adultos como a jovens. Não somente ler a palavra de Deus, como também estudá-la com fervor sincero. Oração, investigação da verdade, como se buscasse um tesouro escondido. Os que assim procederem serão recompensados, pois Cristo avivará o entendimento. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras. Veja que maravilhoso esse texto. Veja o problema que acarreta tantas pessoas que, de forma irresponsável, de forma insignificante, não busca se aprofundar na palavra de Deus. Simplesmente se conforma em ficar na superficialidade. Infelizmente, as pessoas não querem tirar tempo para cavar mais fundo, examinar, pesquisar, buscar fontes que esclareçam aquilo que está lendo. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem nem por que é adventista. E muitas vezes que vai tomar uma decisão depende das decisões dos outros para poder tomar a sua. Muitas vezes escolhe o lado mais forte, o lado da maioria, e muitas vezes encaminha em erro, porque não tem solidez, não tem conhecimento nenhum para poder discernir o santo do profano, o certo do errado. A falta de conhecimento por parte dessas pessoas é um grande
inimigo que pode o levar à perdição. Precisamos buscar verdadeiramente a verdade como alguém que procura coisa boa, como alguém que procura um tesouro escondido. As Escrituras é para ser examinada, buscada, investigada e examinada, para poder então ter o pleno conhecimento daquilo que é correto. Dessa forma, seremos um bereano. Dessa forma, não seremos enganados. Dessa forma, estaremos ancorados na palavra de Deus. As Escrituras não necessitam de ser lidas sob a luz embaçada da tradição ou especulação humana. Podemos tão bem atear luz ao sol com um facho, como explicar as Escrituras por tradições ou fantasias humanas. A Santa Palavra de Deus não necessita do lusco-fusco dos achotes terrenos para tornar distintos os seus esplendores. Em si mesma a luz, a revelação da glória divina, e ao seu lado, qualquer outra luz é fraquíssima. Infelizmente, as pessoas estão encantadas com o conhecimento humano. Quanto mais graduação ele tiver, mais respeito ele tem. Quando, na realidade, muitas explicações não passam de conjectura humana. Muitas vezes é dado interpretações próprias, em vez de deixar que a própria Escritura as explique. Muitas pessoas estão cheias do eu, cheias do conhecimento humano, quando na realidade deveria estar cheia do conhecimento divino. O conhecimento divino não vem simplesmente por faculdades humanas, mas vem pelo pleno conhecimento da palavra de Deus revelada através do seu Santo Espírito. É nele que todo conhecimento se origina. É ele quem nos dá todo o conhecimento, independente do nosso grau de estudo, do nosso posicionamento e conhecimento humano. Precisamos unicamente ser levados mais próximo de Cristo para podermos assim compreender o assim diz o Senhor. Essa é a obra de muitos em nosso tempo. Muitas igrejas são culpadas deste pecado. Há perigo e grande de os conceituados sábios de hoje repetir a experiência dos mestres judeus, interpretam falsamente os oráculos divinos, e mentes são confundidas, envoltas em trevas, em consequência de sua concepção errônea da verdade divina. Que verdade? Parábola de Jesus, página 110, página 111. Que verdade! Quantas pessoas na época de Cristo seguiram os mestres, os rabinos, os tais sábios, e rejeitaram o Filho de Deus quando estava diante dos seus olhos. Um perigo seguir a homens, seguir liderança, quando ela não está em harmonia com as cinzas do Senhor. Quantas pessoas deixam de acreditar no assim diz o Senhor para acreditar em tais homens, só pelos seus gabaritos, só pelos seus títulos, e ela se sente tão pequena, tão incapaz de se manter firmado na palavra de Deus, porque se acha pequena, insignificante diante de tais homens. Mas, meu amigo, a orientação que temos de acordo com a Bíblia é buscar todo o conhecimento em Deus, pois ele disse: pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, todo aquele que pede recebe, e todo que busca encontra. Precisamos ter essa maturidade para não cair nos mesmos erros que os nossos antepassados caíram. Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade e têm significação mais profunda do que superficialmente apresentam. Todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes edificadas pelo Espírito Santo discernirão a preciosidade destas palavras. Discernirão as preciosas gemas da verdade. Embora sejam tesouros encobertos, teoria e especulação humana jamais hão de conduzir à compreensão da palavra de Deus. Os que julgam entender de filosofia consideram suas interpretações necessárias para descerrar o tesouro do conhecimento e impedir
que penetra as heresias na igreja. Muitos, irmãos, muitos, por não deixar Cristo ser seu verdadeiro professor, seu verdadeiro mestre, se ilude com seu conhecimento humano. Estudam tantas interpretações, tanto significado, tantas heresias, e essas heresias são passadas como verdade. E as pessoas, por não conhecer o assim diz o Senhor, acabam substituindo o que está na Bíblia por aquilo que esses homens dizem. Mas devemos procurar a verdade como alguém procura gemas preciosas. Embora seja tesouros que está encoberto, ele é revelado para a alma que assim busca verdadeiramente. Todos aqueles que buscam com espírito de humildade, verdadeiramente buscando compreender a palavra do Senhor, a mesma se revelará para ele. Não devemos ser enganados por filosofia humana, por interpretações desnecessárias. Muitas vezes, o claro assim diz o Senhor é ofuscada por tais explicações que não passa de ser conjecturas e filosofia humana. Mas foram justamente essas explanações que introduziram as falsas teorias e heresias. Os homens têm feito esforço desesperado para explicar textos considerados obscuros, mas muitas vezes seus esforços têm obscurecido ainda mais os que tentavam esclarecer. Os sacerdotes e fariseus pensavam realizar grandes feitos como professores, sobrepondo a palavra de Deus às suas interpretações. Porém, Cristo deles disse: porventura não errais vós, em razão de não saber as Escrituras, nem o poder de Deus. Que verdade! Que verdade está sendo dito através da sua serva, em Parábola de Jesus, página 110. Esses homens, essas pessoas que deixaram de buscar na palavra de Deus razão para acreditar, foram simplesmente enganados por tais explicação. Aqueles textos que estavam tão claros eram obscurecidos por tais interpretações. Hoje não é diferente. Quantas pessoas estão deixando claro assim diz o Senhor, para aderir à explicação que foge da palavra de Deus. Não se encontra base nenhuma no Espírito de profecia. No entanto, é aceita como verdade porque vem de uma autoridade. Não devemos cometer esse erro de simplesmente confiar em homens que supostamente têm sido colocados em nossa frente como aquele que tem todo o conhecimento das Escrituras. Mas isso é um engano. A única coisa que não vai nos garantir que tais pessoas estão certas é se elas tiverem harmonia com as Escrituras. E como a própria Bíblia diz, que aqueles mestres do passado erraram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A procura do tesouro. A palavra de Deus deve ser o nosso estudo. Devemos instruir nossos filhos nas verdades nelas encontradas. É um depósito inesgotável, mas os homens deixam de achar esse tesouro porque não o procuram até adquiri-lo. Muitos se contestam com uma suposição a respeito da verdade. Dão-se por satisfeitos com uma análise superficial, supondo ter tudo o que é essencial. Tomam o veredicto de outros pela verdade, sendo negligentes demais para empenhar-se em sincero e diligente trabalho, representando na palavra de Deus como escavar em busca do tesouro oculto. As invenções do homem, porém, não somente indignas
de confiança como perigosas, porque colocam o homem onde Deus deveria estar. Põe as palavras de homens onde deveria estar, assim diz o Senhor. Parábola de Jesus, página 110. Infelizmente, isso nós vemos constantemente. Pessoas que colocam a palavra de homem quando deveria estar o assim diz o Senhor. Quantas dessas pessoas que estão em postos elevados estão levando muitos à perdição, porque não procuram, através de sincera oração e humildade, um claro assim do Senhor. Tais líderes têm uma conta a pagar com Deus. Tais pessoas têm uma dívida, pois a partir do momento que estejais ensinando a mentira, estará fazendo a obra do inimigo. E todos aqueles que se deixam ser enganados, está colocando em jogo a sua salvação. E com certeza, se não buscar no Senhor luz para tomar decisão contrária e voltar para o caminho certo, tais estarão perdidos. Precisamos se firmar no assim diz o Senhor e não no assim diz o homem. Depois de muitos anos, irmãos, na igreja, tenho se firmado cada dia mais nisso. Passei um bom tempo acreditando no assim diz o homem, mas a partir do momento que me deparei com tais versos, hoje é o assim diz o Senhor. Se não estiver em harmonia com a palavra de Deus, se não estiver em harmonia com assim diz o Senhor, eu não sigo, eu não apoio, eu me posiciono. E cada pessoa deveria ter esse mesmo posicionamento, se firmar na verdade e, se possível for, dar sua própria vida em prol dela, mas não cedeu, assim diz o Senhor, para agradar homens, agradar a meros mortais que não têm nada a nos oferecer, pois tudo que tem vem de Deus e somente Ele é quem pode nos conduzir à salvação. Então não devemos fazer do homem o nosso braço forte, não devemos fazer do homem a nossa segurança, pois quem confia em homem, confia em uma cana quebrada, se apoia em uma cana quebrada. E com certeza, cedo ou mais tarde, cairá. A nossa rocha, a nossa fortaleza é o Senhor e a sua palavra. E devemos se firmar cada dia, buscar conhecimento dos altos, para poder nos últimos dias não ser enganado. Como em época primitiva, as verdades especiais para esse tempo não se acha com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos, nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Olha que verso, que está em Parábola de Jesus, página 79. As verdades especiais para esse tempo não se acha com as autoridades eclesiásticas. Que verso! Quando eu me deparei com esse verso, minha mente foi iluminada. E eu comecei a entender que eu precisava estudar mais e mais as Escrituras e ter mais e mais humildade, para assim compreender o assim diz o Senhor. Muitos homens, irmãos, se acham tão cheios do eu, tão cheios de conhecimento mundano, que não aceita o simples e claro, assim diz o Senhor. O não do Senhor é não, e o sim é o sim. Fora disso, é do maligno. Infelizmente, tais homens se consideram demasiado sábio, muito estudado, com tantas faculdades, que muitas vezes não aceita aquilo que está tão claro e patente a seus olhos. Procuram explicações, procuram justificativa para poder discordar daquilo que está claro. Eu não quero dizer com isso que as pessoas que têm estudo, que as pessoas que fazem sua faculdade teológica, que as pessoas que procuram ter conhecimento, esse conhecimento não tem valor. Tem. Todo conhecimento provém de Deus. Mas que esse conhecimento não ofusque a fonte do saber que é Deus. Que esse conhecimento não impeça as pessoas de encontrar a verdade.
que esse conhecimento não impeça que a palavra de Deus se revele para nós. Esse conhecimento vem somando com a verdadeira fonte, que é as Escrituras. Então, elas precisam ser exaltadas. A palavra de Deus é nossa regra de fé. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 26 a 28. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5. Essa é a nossa fé, essa é a nossa regra, esse é o nosso posicionamento. Precisamos estar alicerçado, não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A passagem está em Parábola de Jesus, página 79. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhe-ão dados tais vislumbres das portas abertas no céu, que a oração e a mente se impressionarão com o caráter que todas devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa dos puros de coração. O Senhor abençoa a todos aqueles que, com humildade e mansidão, procura compreender o que está revelado no Apocalipse. Este livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória, que todos os que o leem e pesquisam fervorosamente recebem as bênçãos prometidas àqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela contidas. Apocalipse 1, 3. Está escrito esse verso em Testemunho para Ministro, página 114. Precisamos conhecer as profecias. Precisamos dominar o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Esses livros nos preparam para as coisas que estão vindo sobre a terra, para as coisas que estão à nossa frente. Precisamos compreender as profecias para ficar atento e não ser pego desapercebido. É vontade do Senhor que todos nós conhecemos tempos. Não é revelado para nós o dia nem a hora, mas o tempo é nos dado a conhecer. Precisamos entender que o fim está próximo e precisamos se preparar. Precisamos se firmar cada dia no assim do Senhor. O Espírito de Profecia diz no grande conflito que aqueles que não estiverem alicerçados na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Grandes coisas sobrevirão a essa terra, grandes sinais de prodígio, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas, amigo, aos escolhidos não será possível ser enganado ou enganar. E nós devemos ser os escolhidos, aqueles que procuram dia e noite, através das Escrituras, conhecer qual é a vontade de Deus. As Escrituras devem ser estudadas com reverência. Devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença de Deus. Toda levianidade e frivolidade deve ser posta de lado. Embora algumas porções da palavra seja facilmente compreendida, a verdade e significação de outras partes não é discernida com tanta prontidão. Deve haver estudo e meditação paciente e oração fervorosa. Ao abrir as Escrituras, deve cada estudante pedir a iluminação do Espírito Santo a ser, e certa é a promessa de que será dada. O Espírito com que vides a pesquisa das Escrituras determinará o caráter do assistente ao vosso lado. Anjos do mundo da luz estarão com aqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Mas se a Bíblia for aberta com irreverência, com sentimento de presunção, se o coração está cheio de preconceitos, Satanás se acha ao vosso lado e apresentará as declarações simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Olha que coisa séria. Se nós não buscarmos
verdadeiramente, da forma correta, o entendimento da palavra de Deus, quem vai estar nos auxiliando vai ser o inimigo de Deus. Vai ser os demônios que vai estar ali obscurecendo as verdades, para que os seus raios não penetrem em nosso coração e venha causar mudança de vida. A palavra de Deus precisa ser buscada com ordem, reverência e com decência. Precisamos ver como se estivesse na presença do próprio Deus ao abrirmos as Escrituras. Essa orientação está em Testemunho para Ministro, página 108. O grande perigo de nosso povo tem sido o de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar as Escrituras por si mesmo ou de pesar as evidências, confiam nos dirigentes e aceitam as decisões que estes fazem, assim rejeitarão muito as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo. Se esses irmãos dirigentes não as aceitarem, ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor não tolerará isso. Ele disse: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 13:8. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para esse tempo. Que maravilhoso saber disso. Que Deus levantará homens que não vai se vender, que não vai se trocar, homens que vai chamar o pecado pelo seu nome, homens que estão dispostos a pregar o evangelho como deve ser pregado, homens que não vai se corromper por suborno, nem tampouco para agradar a homens de prestígio, ficam calados. Deus vai levantar homens que vai falar justamente como deve ser falado, serão usados com poder vindo do alto para proclamar a verdade. Muitos não suportarão esse testemunho direto e abandonarão as nossas fileiras, mas o verdadeiro Filho de Deus, a verdadeira ovelha, permanecerá fielmente no meio do povo de Deus. Que erro se comete constantemente em seguir dirigentes quando deveria seguir o assim diz o Senhor. Muitas vezes homens, por medo de perder cargos, por medo de ter inimizade ou ter alguma represália, ficam na superficialidade e por covardia não orienta a membresia a buscar nas Escrituras o seu amparo. Buscar no assim diz o Senhor. E ainda que todos os rejeite, ainda que todas as pessoas escolham a decisão errada, você deve permanecer firme no assim diz o Senhor. Não importa quantas pessoas estejam do seu lado, você deve permanecer como uma rocha, firmada no assim diz o Senhor. Não precisa seguir a maioria, não precisa seguir o caminho largo. Todos aqueles que alcançarão a salvação estarão andando no caminho estreito, no caminho difícil, no caminho da solidão. Mas, meu amigo, quando você achar que está sozinho, não temas, Deus te carregará em seus braços, e é Ele que te levantará e te permanecerá firme em direção à salvação. Frequentemente, o Senhor trabalha onde menos o esperamos. Surpreende-nos pela revelação do seu poder, em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Deus deseja que recebamos a verdade em seus próprios méritos, porque é a verdade. Não deve a Bíblia ser interpretada para agradar as ideias de homens, por mais longo que seja o tempo em que tem considerado verdade ou verdadeira essas ideias. Não devemos aceitar a opinião de comentarista como sendo a voz de Deus. Eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade de raciocínio, tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu expositor.
Infelizmente, muitas pessoas desconhecem dessa orientação, desconhecem que precisamos alicerçar na verdade e se firmar em conhecer a cada dia por nós mesmos as Escrituras. Quem simplesmente abandona o assim diz o Senhor para acreditar no assim diz os homens, pode estar indo em um caminho que o conduzirá à perdição. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e a demonstração da verdade. E devemos, com certeza, olhar para ela como a nossa regra de fé. Esse verso está em Testemunho para Ministro, página 106. Não podemos manter a opinião de que uma posição, uma vez assumida, uma vez advogada, a ideia, não deve ser qualquer circunstância ser abandonado. Há apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os que permitem que o preconceito ponha na mente uma barreira contra a recepção da verdade não podem receber iluminação divina. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista das Escrituras, muitos não perguntam: isso é verdade? Está em harmonia com a palavra de Deus? Mas por quem é defendido? Infelizmente, hoje, as pessoas não têm maturidade nem para discutir sobre pontos doutrinários. Não têm maturidade para escutar algo e colocar à prova. Não têm maturidade para assimilar quem estuda e quem não estuda. E muitas vezes, quando é indagado, ele recusa, ele corre, ele foge, colocando estas pessoas como sendo divergentes, como sendo inimigas da verdade, quando é o contrário. Muitas pessoas não procuram nas Escrituras se de fato o que está sendo dito é verdade, mas procura por onde, de quem está vindo essa verdade. E muitas vezes, se essa verdade está vindo de pessoas que ela julga que não têm conhecimento, se ela julga que são inferior a tais outras, se ela julga que essas pessoas não são dignas, simplesmente rejeita a verdade. Isso é um grande erro. Precisamos agradar a Deus e não a homens. Precisamos aceitar as Escrituras como vinda dos céus. E toda explicação que está em harmonia com a palavra de Deus, não importa por quem está sendo dito, deve ser aceita. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vê dessa forma. E todas as pessoas que se levantam com assim diz o Senhor, tentando colocar estas pessoas no caminho certo, elas as rejeitam, elas a criticam, e elas desmoralizam. Muitas vezes inventam até mentira para desacreditar aquele irmão que tão com tanta boa vontade está querendo que tais homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade, ela existe. E Deus tem usado pessoas de todas as áreas, de todas as formas, de todos os tipos. Os simples, os humildes, serão usados para completar a obra que o Senhor tem a confiar a nós. Os humildes, os pequenos, aqueles que ninguém dá nada por eles, são eles que serão usados, em sua maioria, para proclamar a verdade. E você precisa estar atento para quando ouvir um destes chegar até você, você não usar de preconceito e o discriminar. Mas coloque à prova. Se a palavra de Deus está ao seu lado, se torne um aliado dele. Pois todo questionamento deve ser feito. E se uma verdade não suporta aos questionamentos, ela não é verdade. Toda verdade suporta a qualquer questionamento. Suporta sobre qualquer barreira, qualquer indagação, qualquer imposição. A verdade, ela sobrevive e sobressai diante do erro. E a menos que venha pelo instrumento que lhe agrada, não o aceito. Que verdade! Quantas pessoas rejeitam a verdade porque vem de pessoas muitas vezes que elas não gostam, que ela não se afina.
e porque muitas vezes não tem um nível intelectual maior do que ele, mas sim inferior, e assim o rejeita. Tais sentimentos não devem existir entre o povo de Deus. Devemos aceitar o claro assim diz o Senhor. Devemos examinar as Escrituras. Ela diz aqui, tão plenamente satisfeitos estão com suas próprias ideias que não examinarão a evidência escriturística com o desejo de aprender, antes recusam ser interessados meramente devido aos seus próprios preconceitos. Quantos pastores têm se levantado com a verdade e têm sido criticado, têm sido ridicularizado, têm sido perseguido. E a membresia, em vez de pesquisar, de estudar, para saber se de fato o que está sendo dito sobre aquele cidadão, sobre aquele pastor, sobre aquele irmão, se é verdade ou não. Simplesmente acata o que está sendo dito ou escolhe um partido. Isso é uma forma errada de se comportar, é uma forma errada de proceder. Quem deve decidir quem está certo e quem está errado em determinada questão é o claro assim do Senhor. Se as Escrituras estão dizendo que o irmão está certo, esteja ao seu lado. Mesmo que todos os pastores, mesmo que toda a membresia, mesmo que todos estejam contra ele. Mas se a pena inspirada, se a palavra de Deus está ao seu apoio, devemos se unir a ele e se tornar inabalável, de acordo com as Escrituras. Não devemos escolher a verdade por posições, não devemos escolher a verdade por partidos, nem tampouco por grupinhos. Nós devemos aceitar a verdade e ficar do lado dela por aquilo que está revelado na palavra de Deus. Testemunho para ministro, página 105. Não devemos estudar a Bíblia com o propósito de manter nossas opiniões preconcebidas, mas com o único objetivo de aprender o que Deus disse. Testemunho para ministro, página 105. Nossos pastores necessitam uma transformação de caráter. Devem sentir que suas obras não forem realizadas em Deus, se forem deixados ao capricho de seus próprios imperfeitos esforços, são os mais infelizes de todos os homens. Cristo estará com todo pastor que, embora não tenha alcançado a perfeição de caráter, está procurando com maior fervor tornar-se semelhante a Cristo. Tal pastor orará, chorará entre os alpendre e o altar, clamando com angústia de alma, para que com ele esteja a presença do Senhor. De outro modo, não pode estar diante do povo com todo o céu a contemplá-lo, e a pena do anjo, tomando nota de suas palavras, seu comportamento e seu espírito. Os pastores não estão fora da responsabilidade de viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Ele deve ser fiel a Deus acima do seu salário. Ele deve ser fiel a Deus acima dos seus próprios interesses. Eles precisam estar acima dessas coisas. Eles precisam escolher a verdade, ainda que os céus caiam sobre ele. Muitos pastores escolhem a sua sobrevivência quando o seu pão e a sua água seria o assim diz o Senhor. Eles precisam se firmar e deixar que Deus guie sua vida. É Ele que o mantém, é Ele que o fortalece, é Ele que proverá, é Ele que dará o sustento. Não devemos ser intimidados, não devemos ser ameaçados. E ainda que as ameaças cheguem, nós não devemos temer, porque o nosso socorro vem do assim diz o Senhor.
O nosso socorro, a nossa fortaleza vem do monte, de onde me virá o socorro. E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e as fontes das águas. O meu socorro vem do Senhor. É Ele que proverá. Então, temos no meio do povo de Deus muitos pastores, servos do Senhor, que permanece firme, que se posiciona, que são leais ao assim do Senhor, que não estão temendo perder o seu emprego, que não estão temendo perder a amizade, que não estão temendo perder as regalias, que não estão temendo perder o apoio de homens, mas estão sendo instrumentos na mão de Deus para proclamar a verdade e coloca no Senhor o seu destino, como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi levado para a fornalha. Eles não recuaram, permaneceram firmes, ainda que as suas vidas estivessem em jogo. E assim foi, e assim o livramento veio. O quarto homem apareceu entre as chamas, e nenhum fio de cabelo de sua cabeça foi tosqueado. Esses são os homens que nós precisamos ser. Esses são os homens que a Bíblia diz que vai haver nos últimos dias. Estes são os homens que está para ser estes homens são estes que vão aparecer nos últimos dias. São estes que está para aparecer. São estes que Deus levantará. Homens destemidos, como os apóstolos e os profetas eram. Não vos aprofundamos suficientemente em nossa busca da verdade. Toda alma que crê na verdade presente será levada onde dela se requererá. Que dê a razão da esperança que nela há. Exigirá-se-á do povo de Deus que se levante diante de reis, príncipes, legisladores e grandes homens da terra. E estes devem saber que eles sabem o que é a verdade. Devem ser homens e mulheres convertidos. Deus pode ensinar-vos mais em um momento pelo seu Santo Espírito do que podereis aprender com os grandes homens da terra. Amém, irmãos? Isso é que quero ser, isso é que espero, isso é que vai acontecer na vida de muitas pessoas. Você precisa dar razão da sua fé diante de pastores, diante de anciões, diante de amigos, diante dos seus parentes, diante de legisladores, diante de presidente, diante de rei, diante de toda autoridade. Você precisa dar razão da sua fé. Você precisa saber por que você é adventista, você precisa saber por que você é cristão, você precisa saber por que você foi colocado nas fileiras do grande Deus, porque você foi colocado como um soldado que está à frente da batalha, destemido, enfrentando todas as adversidades, para se manter firme no propósito divino. Deus pode ensinar você, por um momento que você dedicasse ao estudo da palavra de Deus com fervor e oração, mais do que as grandes faculdades de teologia aqui na Terra. Então, nada pode impedir que você tenha o conhecimento que Deus quer que você tenha. Toda a luz, todo o saber está sendo oferecido a você. A Bíblia diz: todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Você precisa, a cada dia, correr nessa direção e se firmar, meu irmão, porque breve você será colocado diante de homens. E se você não ter ou não tiver estrutura para dar razão de sua fé, você cairá. E em muitos momentos você vai estar sozinho. Mas se você for um servo de Deus, Deus estará à sua retaguarda. E Deus colocará na sua boca as palavras que tem de falar. E assim como esteve com Martim Lutero, assim como esteve com Paulo, assim como esteve com Elias, com João Batista e muitos outros, estará com você também, meu irmão. Só basta você confiar em sua palavra. O universo está contemplando a controvérsia que se desenrola na Terra.
a um custo infinito. Tem Deus provido para cada homem a oportunidade de conhecer aquilo que o tornará sábio para a salvação. Quão ansiosamente olham os anjos para ver quem se aproveitará dessa oportunidade. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não se deve este levantar em oposição a ela. Deve ir à Bíblia, comparando com a lei e o testemunho. E se não suportar a prova, não é verdadeira. Deus deseja que nossa mente se expanda. Deseja dar-nos tua graça. Poderemos ter um banquete de boas coisas cada dia, pois Deus pode abrir para nós todo o tesouro do céu. Testemunho para ministro, página 119. Então, meu amigo, que verdade está sendo revelada para você hoje? Que você venha acatar essas verdades, que você venha viver essas verdades. Não deve rejeitar as verdades que estão sendo postas diante de você. Não deve ser levado a abandonar ou rejeitar qualquer verdade que está sendo dita a você, seja por pastor, seja por anciões, seja por membro comum. Vá nas Escrituras para ver se tais alegações, se tais verdades suportam as Escrituras, se suportam assim diz o Senhor, se suporta o testemunho. Se ela suportar, irmão, acate como verdade. Mas se não suportar, não importa por quem seja o veículo, a rejeite. Pois muitos subirão em nossos púlpitos, tendo as tochas acesas nas chamas de Satanás. Assim diz o Espírito de Profecia. E se nós não conhecemos a verdade, se nós não a distinguimos, com certeza seremos presa fácil para os enganos de Satanás. Muitos dos que agora pretendem crer na verdade, mas que não têm uma âncora, estarão ligados com o grupo de Satanás. Está vendo, irmão, como é sério? Está vendo como isso é importante você conhecer e se firmar na verdade? Muitos dos que agora pretendem crer na verdade, mas não tem base, não tem âncora, não fez estudo bíblico, se fez foi mal feito, não procura nas Escrituras conhecer, se aprofundar, não tem raiz, não tem estrutura. Estas pessoas que estão nessa condição, se não mudarem, eles vão ser ligados com o grupo que segue Satanás. Muitos vão deixar nossas fileiras, porque nunca estiveram firmados, nunca estiveram âncora para estar firme em uma rocha, diante de um mar de mentiras, enganos e erros. Precisamos se firmar na verdade, precisamos se aprofundar no assim diz o Senhor. Testemunho para ministro, página 411. Estude, meu irmão, estude por você mesmo, porque você vai dar conta diante de Deus por você. Você não vai dar conta pelo pastor, pelos anciões, pelos membros, você vai dar conta por você. Está em jogo a sua salvação e você precisa se firmar cada dia na palavra de Deus. Procure conhecer o que é a verdade, para não ser enganado. A preciosa verdade tem de ser apresentada em sua força original. Enganosos erros que se acham espalhados por toda parte e que estão levando o cativo ao mundo devem ser desvendados. Está sendo feito todo o esforço possível por alcançar almas com raciocínios sutis, por volvê-las da verdade para fábulas e prepará-las para serem seduzidas por fortes enganos. Mas enquanto essas almas enganadas se volvem da verdade para o erro, não lhes faleis uma palavra de censura. Procurai mostrar esses pobres, iludidas almas o seu perigo e revelar-lhes quão ofensivo para Jesus Cristo é seu modo de proceder. Mas seja tudo feito em compassiva ternura, pela devida maneira de trabalho. Algumas das pessoas enredadas por Satanás podem ser reavidas do seu poder. Isso é uma verdade, irmãos. Muitas pessoas
que estão sendo enganadas hoje. Mas se você tiver paciência, se você tiver com sabedoria conduzindo, tentando levar ela ao caminho certo, tais destes pode voltar e sair das armadilhas de Satanás. Não as critiqueis, não as condeneis, ou estes que estão hoje rejeitando a palavra de Deus, pois amanhã elas podem ser alcançadas pela verdade. E você pode ser um caminho para isso. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para levar essas pessoas que estão sendo enganadas à verdade. E ela, por sua vez, se for uma verdadeira semente boa, se ela for um cristão, ela com certeza irá voltar e se afiliará ao povo de Deus. A mensagem que damos deve ser tão direta quanto a de João. Ele censurou os reis por sua iniquidade, repreendeu o adultério de Herodes, não obstante estar em risco a sua vida. Não lhe esmoreceu dos seus lábios a verdade. E importa que nossa obra para este século seja feita com igual fidelidade. Os habitantes do mundo hoje são representados pelo que viviam na terra ao tempo do dilúvio. A impiedade dos habitantes do velho mundo é positivamente declarada. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Precisamos levar essa verdade de forma direta. É o testemunho direto que levará muitos que não estão ancorados em lugar nenhum a se retirar do meio do povo de Deus. Muitas palhas que estão no meio da igreja serão jogadas fora. Só o trigo permanecerá firme. Só o trigo não será jogado fora, mesmo que os ventos soprem sobre eles, mesmo que as ondas derem contra aquela casa, não a derrubará, porque ele vai estar firmado na rocha que é o Senhor. Porém, aqueles que não estão firmados em lugar nenhum, quando essa verdade que já está sendo levantada, já sendo proclamada hoje, e Deus precisa que eu e você aceite esse chamado, levar a verdade como ela deve ser levada. Assim como João levou a verdade para Herodes, mesmo que a sua vida estava em risco, ele não temeu, deu o seu recado e Deus foi com ele. Mesmo que perdeu a vida, mas ganhou a salvação. E a própria diz, bem-aventurado aquele que perde a vida por mim, porque estes alcançarão a eternidade. Deus se cansou dessa gente, cujos pensamentos eram só de prazer, satisfação própria. Não buscavam o conselho do Senhor que os criara, nem se importava de fazer sua vontade. A repreensão de Deus estava sobre eles, por seguirem continuamente a imaginação dos seus corações. E haviam violência na terra. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pensou-lhe em seu coração. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6, 6, 12 e 13. Mensagem escolhida, volume 2, página 151. Aquele que confia no homem não somente se apoia numa cana quebrada e dá a Satanás a oportunidade de se introduzir, mas prejudica também aquele em quem ele deposita a confiança. E ele se torna exaltado na sua estima de si mesmo e perde o senso de sua dependência de Deus. Testemunho para ministro, página 108. Vou ler novamente. Aquele que confia no homem não somente se apoia numa cana quebrada e dá a Satanás a oportunidade de se introduzir, mas prejudica também aquele a quem
é depositada a confiança. Ele se torna exaltado na estima de si mesmo e perde o senso de sua dependência de Deus. Testemunho para ministro, páginas 108 e 376. Testemunho para ministro, páginas 108 e 376. Mediante instrumentos humanos. Ao chegar o tempo para que a mensagem do terceiro anjo seja dado, com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigido à mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito, do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as instruções do espiritismo, os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal. Tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido, milhares e milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-la-ão. Grande Conflito, página 606 e página 700. E é isso que vai acontecer, irmão, dentro em breve. Poderemos ver em nossos dias homens se levantando e proclamando a verdade nos quatro cantos da terra, destemido sem temer. E essas verdades iluminarão o mundo, e as pessoas que não dariam crédito passarão a dar, porque serão comovidos pelo Espírito de Deus. Disserções entre dirigentes da igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Profetas e reis, página 188. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem lhe honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as Escrituras para justificar errôneas maneiras de proceder, sobre a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como a água de um recipiente que vaza. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estarão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele, e as apostasias de homens que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. Vê, irmão, como é sério isso? Quantos desses homens que estão no nosso meio, eu quero dizer para você que infelizmente os cristãos, os crentes que estão dentro do povo de Deus, eles se blindam dos erros lá fora. Ele se blinda, se protege das outras denominações, das outras pessoas, e ficam sem proteção nenhuma quanto os que estão na mesma igreja, no mesmo lugar. Essas pessoas estão despreparadas para esse momento, pois homens de patente, homens de níveis altos, homens do nosso meio, pastores do nosso meio, serão instrumentos na mão de Satanás. Muitos deixarão de servir ao Senhor e servirão ao diabo. Muitos serão enganados e passarão a ser enganadores. Muitos, infelizmente, não procuram ter esse conhecimento para identificar quem está sendo usado pelo inimigo. Não é você sair procurando em casa, nos irmãos, nos pastores, nos anciões, na liderança, se eles são servos do diabo. Não, não é dessa forma. Você apenas se firmará na verdade, você simplesmente conhecerá a verdade. E quando a mentira chegar, não importa por qual veículo vem, você identificará que é um erro, que é um engano, que é uma mentira,
e não vai se iludir, não vai se enganar. Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa se firmar nela, você precisa, cada dia, ler as Escrituras e também ler o Espírito de Profecia para poder entender em que época estamos vivendo e o que vai acontecer dentro do povo de Deus, dentro do meio do povo de Deus, dentro da sua própria igreja. Muitos se levantarão com a falsa profecia, muitos se levantarão em nossos púlpitos com mentira, muitas vezes tão sutil, que por muito é acatado como verdade. Mas você precisa conhecer a verdade. É a única chance que você tem. É conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, para não ser enganado. Pastores não santificados serão eliminados. Olha, irmão, esse título aqui já diz tudo. Existem pastores que são santificados? Tem. Existem pastores que são servos do Senhor? Tem em nosso meio. Mas também a serva do Senhor diz que existem pastores que não são santificados e estes serão eliminados. E como eu sei que existe? Não sei. Nem quero saber. Eu não posso sair julgando a vida de ninguém. Deus não me deu esse conhecimento e nem essa função. O que eu devo fazer é orar por todos eles e buscar ajudar todos eles. Mas existe, e Deus assim o conhece, aqueles que não são um com Cristo e esses serão eliminados. Existem pastores que são servos do diabo, são instrumentos na mão do diabo. E você precisa conhecer a verdade para não ser iludido por eles. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Amém? Então, eu acredito que esse povo de Deus, um dia, Deus tirará do meio dele toda a escória, toda a palha, todos aqueles que são contrários à verdade. Deus, através da sacudidura, eliminará de pastor a membro. Todo aquele que não está alicerçado na palavra de Deus será cuspido fora. Deus nos orienta a buscar o colírio. Deus nos orienta a se revestir das vestes de Deus. E Deus nos orienta a usar o colírio. Essa é a única segurança que podemos ter se aceitar essa solução que Deus está dando. As vestes, o colírio e o ouro. Porque se nós rejeitarmos esse convite, se nós rejeitarmos esses tesouros que Deus está nos oferecendo, nós seremos jogados fora. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Testemunho para ministro, página 409 e 411. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. Então, irmãos, em nossos dias, muitos se apostatarão da fé. Pastores, médicos, líderes, anciões, departamentais, todos eles, eu e você, será justamente colocado a tomar uma decisão. Cedo ou mais tarde, cada um de nós será exigido um posicionamento, ou a favor da verdade ou contra a verdade. Mas cedo ou mais tarde, cada um precisa decidir de que lado vai estar, da luz ou das trevas, daqueles que vai ver
Jesus voltar e subir com ele, ou aqueles que serão destruídos pelo poder e pela sua glória. Não devemos imitar nenhum ser humano. Não há nenhum ser humano que seja suficientemente sábio para ser nosso critério. Devemos olhar para o homem Cristo Jesus, o qual é completo na perfeição da justiça e santidade. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o homem exemplar. Sua experiência é a medida da experiência que devemos obter. Seu caráter é o nosso modelo. Tiremos, portanto, a mente das perplexidades e das dificuldades dessa vida e fixemo-lo nele, para que, contemplando, sejamos transformados à sua semelhança. Podemos contemplar a Cristo com boa finalidade. Podemos olhar para ele com segurança, pois ele é todo sábio. Ao olharmos para ele e meditarmos a seu respeito, ele será formado em nós a esperança da glória. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144.000. Só os que receberam o selo de Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da Cidade Santa. Louvado seja Deus. Que venhamos a viver isso em nossas vidas. Que venhamos a fazer a coisa certa. Que venhamos a conhecer o Senhor acima de tudo. Que venhamos fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Que venhamos a cada dia se aprofundar mais em sua palavra. Que venhamos a cada dia buscar o Senhor enquanto se pode achar. E que mesmo que sejamos abandonados, mesmo que sejamos criticados, mesmo que sejamos julgados, mesmo que sejamos perseguidos, não devemos se abater. Vamos seguir neste caminho. Deus tem uma igreja aqui na terra, Deus tem um povo. E vamos fazer parte do grupo que irá se encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.